coisas que me perguntaram quando eu troquei de carro era referente à manutenção, né? É, Querendo ou não, é um carro premium com um ano e uma quilometragem um pouco alta. Então, tudo tem que ser analisado na hora de fazer a compra, né? Isso não é só comigo, é com todo mundo. E o pessoal tinha bastante dúvida em relação ali à manutenção, custos, realmente custo-benefício do carro, né? Porque querendo ou não é um carro barato, mas manter, será que é barato? Então me perguntaram bastante, né? As principais peças de manutenção ali, como era feito, quanto custava para fazer a troca, né? Que a gente se obriga a fazer, troca de óleo, pastilha, disco, etc. Como eu já tenho um bom tempo, né, com o carro, eu vou trazer para vocês aqui os principais gastos que eu tive, né? Quanto custou, porque eu precisei fazer, tá? Então eu vou trazer detalhadamente para vocês quanto eu gastei com o carro até hoje. Eu tô com ele há um pouco mais de 1 ano e meio, então é bastante tempo, tá? Eu acho que vai ser interessante trazer esse meu feedback para quem está pensando em pegar um carro premium um pouco mais antigo, como foi o meu caso. Beleza? Pode parar. Bom, primeiro eu quero que vocês me perdoem a qualidade do áudio. O meu microfone não é muito bom, então ele acaba captando muito ruído externo, tá? Enfim, esse é o carro quando eu adquiri na metade do ano retrasado, né? Então era um carro bem original. Pode ver que a parte externa eu mexi completamente. O carro era completamente original, tinha todos os frisos cromados, né? Toda a borracha ali normal em tom de fábrica. As rodas também eram pratas ainda. Então ele era um carro bem discreto, bem tiozão mesmo. E isso foi uma das coisas que eu quis mudar, né? Apesar de ser um carro bonito original, eu queria ele um pouco diferenciado. Mas infelizmente não foi só na parte estética que eu tive que mexer, né? Então eu mexi em algumas coisas referente ao motor e essas coisas realmente, né, foram por necessidade. Então, além das trocas, além da manutenção periódica que deve se ter com o carro, eu também precisei fazer algumas correções, né? E essas correções acabaram sendo bastante significativas, digamos assim, tanto para o desempenho do carro, né, quanto pela questão financeira. Eu acho que isso tem que estar claro para todo mundo no momento que vai adquirir um veículo desse, né? E para mim, felizmente estava claro, tudo sob controle. Eu tinha uma noção bem grande do que poderia enfrentar, né? Felizmente estava preparado e aconteceu, né? Então serve mais também um alerta aqui para o pessoal que não sabe o que enfrentar, né? Que se preparem, tá? Pesquisem antes sobre o carro, pesquisem sobre a marca, a índole do dono, porque tudo isso vai fazer diferença para vocês no desembolso, no custo, né, da manutenção ali do carro. Não é fácil manter um automóvel desse, tá? É um custo bem elevado, principalmente se for algo fora do comum, né? Estamos falando aí de um carro de 12 anos, mas era um carro que quando foi lançado custava mais de R$ 200 mil. Então, hoje as peças ainda são de um carro de mais de R$ 200 mil, né? Isso impacta profundamente aí nos planejamentos, né, que a gente tem para o futuro. Então, eu trouxe para vocês uma planilha, tá? Nessa planilha eu descrevi basicamente todos os gastos que eu tive com o carro aí nesses, vamos colocar, 2 anos, tá? Separei aqui por nota, serviço e valor, para deixar um pouco mais claro para vocês. Basicamente o que eu fiz, né? Não detalhei todos os serviços, coloquei ali o principal, mas o valor dali dos serviços por vezes que eu parei o carro já está um pouco
já dá um pouco da noção, né? Já dá um pouco de ideia ali do que esperar de um carro premium usado, tá? Eu vou seguir pela ordem que eu lembrar das coisas, tá? Não vou seguir por valor de nota que tá aqui. Aqui eu só coloquei em relação aos valores em ordem decrescente ali, né? Crescente. Mas eu vou falando conforme as coisas foram acontecendo e minha experiência com o carro, tá? Então eu peguei o carro particular, foi uma escolha minha, justamente por conta também daquela questão de momento, né? Eu queria trocar de carro, eu não estava com muita paciência para procurar, apareceu essa oportunidade e eu acabei trocando. Então eu peguei esse carro de terceiro, o carro originalmente é de São Paulo e eu moro em Joinville, né? O carro veio de lá para cá. Quando eu peguei o carro, não sentia muita coisa, não sentia muita diferença. Primeiro erro, eu não conhecia o carro, eu não tinha experimentado, eu não tinha andado ainda com ele. Então, para mim, tudo era normal, né? Eu não tinha um ponto de referência. Então, esse foi um dos primeiros erros que eu cometi como principiante aí. Mas tudo bem, o carro estava ok, funcionava normalmente, né? Ligava, tudo certinho. A única funcionava tudo, todos os opcionais, né? Teto solar, etc. A única coisa que eu sentia que talvez não fosse normal era que o carro tremia um pouquinho quando estava com a marcha engatada e parado. Então eu pisava no freio, sentia que ele tremia um pouquinho o volante. Eu sabia que aquilo não era normal, porque um carro não pode fazer aquilo. Mas eu tentei, né, ali enganar a mim mesmo e sugerir para mim mesmo que fosse só os coxins, né, ali do motor que estivessem ruim. Ok, fechei o negócio, fiquei um tempo com o carro, fiquei ali um bom tempo com ele, uns 4, 5 meses testando o carro, né, o carro estava fluindo bem, até que acendeu a luz da injeção, né. Então o primeiro desgaste que eu tive, digamos assim, foi com a luz de injeção acesa. Quando acendeu a luz de injeção, esse carro ele é importado, né, da Alemanha e ele exige uma certa regularidade ali no uso do combustível. Eu não sabia a procedência dos outros combustíveis, não sabia como havia sido tratado, então eu interpretei que fosse isso, né? Eu fidelizei um posto de gasolina, passei a usar o mesmo combustível, não colocava, né, a pódio, porque aqui é só um ou dois postos que tem esse tipo de combustível, colocava comum ali, sem aditivos, né, porque isso pode prejudicar ali os bicos injetores do carro, utilizava ele somente a comum, normal, e segui por um bom tempo com o mesmo posto, né, fiz ali umas 5, 6 abastecidas, enchendo o tanque com esse mesmo posto, e a luz da injeção ela apagou. Então ficou tranquilo para mim. Pensei, não, matei o problema, né? Passou mais um tempo, a luz da injeção voltou a acender, né? Quando a luz da injeção voltou a acender, eu comecei a me preocupar um pouco mais, porque realmente aí eu sabia que o problema não era o que eu imaginava, né? Então poderia ter acontecido algo mais grave, poderia ter prejudicado os bicos, né, a bomba, mas tudo isso ainda estava voltado ali para a área de injeção do carro, né? Na minha cabeça, tá? Tranquilo, o tempo passou de novo, mais ali 2 meses, o carro começou a tremer um pouco mais, né? Então aquela tremedeira que ele tinha, ele começou a fazer já com o carro em movimento. Isso começou a me preocupar, né? O carro começou a tremer, 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 até que chegou num dia que eu deixei o carro 2 dias parado por conta de uma viagem. Quando eu voltei, eu fui ligar e ele estava tremendo muito, né? Isso foi numa sexta-feira. Como já era sexta, não tinha como levar o carro na oficina. Voltei para casa, levei o carro para casa, deixei ele parado no final de semana, com o intuito de na segunda-feira levar o carro na oficina para ver o que era, né? Já para prevenir ali uma possível ficada na rua, digamos assim. Mas segunda-feira de manhã eu fui ligar o carro e ele já parecia uma caminhonete a diesel, né? Não fumava, mas tremia muito. Parecia realmente um caminhão, o motor.
Aí eu tentei sair da garagem ali, o carro morreu e não funcionou mais. Então eu tive que chamar o guincho, né? Coloquei o carro no guincho e esse foi o meu primeiro gasto, né? Digamos assim, com o carro. Foi os R$ 100 de guincho ali. Ok, levei lá no mecânico, deixei lá no mecânico de confiança. Eles analisaram o que era e ele começou toda a investigação, né? Primeiro, o que pode ser? Combustível, né? O carro não está girando, tem alguma coisa errada. Tiraram todos os cabos de vela, verificaram se estava ok, tiraram as velas, também não era. É, pode ser bico, vamos lá. Tiraram os bicos injetores, fizeram a limpeza, também não era. Pode ser bomba, vamos testar a bomba. Testar a bomba, também não era. E assim a conta foi ficando cada vez mais gritante, né? Porque conforme tu vai mexendo no carro, né, não vai aparecendo os problemas, tu vai entrando mais fundo no problema e vai ficando cada vez mais caro. Então, chegou um momento ali que todas as partes externas do carro a gente já havia testado, não era, e a única opção era ter que abrir o motor, né, para ver o que estava acontecendo. Então, aí já foi o meu primeiro impacto gigantesco, né? Quando nós abrimos o motor para verificar o que era, tá? O kit, né, da corrente de comando ali, junto com as polias estavam completamente gastas já, então já estava ascendente, o motor não estava mais girando. Isso foi um problema gigantesco, porque tinha que trocar ali o kit de corrente de comando, né? Então, esse foi o primeiro gasto grande que eu tive. Então, tive que trocar o kit da corrente de comando, né? Tive que trocar o kit da corrente de comando, as polias, mangueiras, tive que fazer a retífica do cabeçote, né? Fiz a limpeza de bico e TBI, então teve que trocar todos os lubrificantes, então praticamente eu fiz toda a parte do motor, né, do carro nessa primeira paulada, né? Então só aí eu já tive aí um gasto de R$ 17.000 praticamente, tá? Na primeira vez que eu encostei o carro na oficina, isso 8 meses depois de eu ter pego o carro. Então, esse foi o primeiro baque que eu tive em relação ao carro. Felizmente eu estava preparado, sabia onde eu tinha me enfiado, mas mesmo assim é um dinheiro que você poderia ter evitado se tivesse procurado um outro carro, se tivesse passado no mecânico antes. Mas na pressa do negócio você acaba deixando isso de lado, né? Infelizmente tive que fazer, senão o carro ia ficar parado, não ia ter como andar mais, então eu tive que mandar arrumar. Nesse momento o carro ainda continuava original, e foi ali que eu comecei a ter a ideia de, já que eu vou mexer, então eu vou mexer de verdade, né? Nessa primeira pegada aí, deixei um valor considerável, né, pro mecânico, o mecânico ficou feliz pra caramba. Tirei o carro da oficina, andei com ele um pouco, né? Andei, na verdade, bastante tempo com o carro. O carro ficou muito bom, né? Parou. A tremedeira ainda continuava um pouco, tá? Mas daí eu comecei a considerar que fosse normal no carro. Então ali, a partir desse momento, comecei a mexer na parte estética, porque eu já tinha naquele momento sanado o problema crônico do carro, né? Que é o kit da correia, né? As polias ali, elas se desgastam com muita facilidade mesmo, tá? Isso é um problema crônico desses carros aí. Eu não havia pesquisado, fui pesquisar depois e acabei encontrando informação. Então eu já tinha muito material sobre isso. O erro foi meu de não ter procurado, né? Infelizmente aconteceu. A partir daí eu comecei a mexer na parte estética do carro, então eu fiz todos os chromes deletes, né? Pintei a grade de preto, tirei os cromados ali dos frisos, né? Pintei a roda e tudo isso para deixar o carro do meu gosto, já que eu tinha investido um dinheiro considerável já de início. Eu preferi deixar ele de uma maneira que eu apreciasse o que eu tinha feito, né? Então eu preferi fazer todas essas alterações já de início. Tranquilo, fiquei com o carro, andei mais um tempo com ele, o carro
me atendeu muito bem nesse período, sem me incomodar, sem nenhum tipo de detalhes, né? Até que, em um determinado momento, ele começou a ficar difícil, né? A ignição dele. Então, toda vez que eu dava partida, ele demorava para ligar. Isso começou a me incomodar. Então, teve um dia também que eu fui viajar, deixei o carro lá, era um lugar um pouco mais frio. No dia de manhã, quando eu fui ligar para voltar para casa, o carro já não pegou. Então, eu tive que fazer uma chupeta, deduzir que fosse a bateria. Fiz a troca da. Voltei para casa, fiz a troca da bateria. Mas quando eu fui fazer a troca da bateria, eu não me atentei aos polos, né? E os polos estavam invertidos. Então, quando eu fui forçar a entrada da bateria, eu acabei queimando o módulo. Então, eu tive que trocar o módulo também do carro. Inclusive, eu não coloquei aqui, era algo que eu tinha que colocar. Tive que trocar o módulo do carro, né? E isso também ele foi mais ou menos, acho que R$ 2.000, se eu não estou enganado. Mas beleza. O carro, troquei a bateria, mas o carro continua ainda reclamando para pegar. E essa reclamação ela foi se agravando, foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que eu tive, né, um determinado momento que eu tive que tentar fazer o carro pegar 4 vezes, né? E isso para mim me incomodava muito. Então eu preferi parar ali na oficina pela segunda vez para ver o que estava acontecendo. E ali começou a saga para identificar qual era o problema, né? Então nesse momento a minha mente também, né, migrou ali para a ideia de que fosse algo relacionado ao combustível. Então a gente começou pela bomba, viu o regulador de pressão. Infelizmente naquele momento não tinha como testar, então trocamos o regulador de pressão para ver se funcionava. O carro continuou falhando. Como falhou com o regulador de pressão alterado, trocado, a gente preferiu trocar a bomba de combustível. Então coloquei uma bomba de combustível paralela. Na verdade não é uma paralela, era original, só que de um outro carro, né? Um carro mais fraco, que é bem mais em conta. Trocamos ali a bomba de combustível, a bomba aguentou uma semana e não conseguia mais suprir o carro. Então, infelizmente, tive que recorrer, né, ao original do carro. Então, precisei colocar uma bomba de combustível nova para o carro, porque não estava suprindo, né? As bombas que eu colocava de segunda mão não estavam suprindo. O carro estava falhando bastante e tive que colocar uma nova bomba. Essa bomba também foi bem cara. Eu acho que eu esqueci de colocar ela aqui, mas foi um valor bem considerável, tá? Um valor que realmente tinha que, mais uma vez, é um valor que você não pode deixar de lado porque o carro não anda. Esse é o pior problema. Se você não fizer, o carro não anda. E se funcionar, vai funcionar de uma maneira muito errada que vai acabar te prejudicando ainda as outras peças e vai ficar pior ainda quando você precisar arrumar. Então eu tive que fazer essa essa alteração. Essa foi a segunda vez que o carro ficou na oficina, então ele já foi mais uma paulada, digamos assim, né? Se eu não me engano, não tá aqui dentro. Tem que ver onde, qual das notas que eu coloquei isso. Mas tranquilo, só a bomba ali era mais ou menos 4.000, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, se eu não me engano. Foi R$ 4.000 só a bomba de combustível. Original Mercedes, mas é um valor muito alto para um carro 2013. Como eu falei, infelizmente o carro tem manutenção de um carro de mais de 200 mil, né? E você, quando for comprar um carro premium, tem que estar ciente disso, independente da marca. Se o carro for premium, ele vai te exigir cuidados do carro premium, né? Ok, fiz a parte da troca da bomba, o carro funcionou normal, né? Parou de reclamar na ignição, na partida, beleza. Mas passou um tempo, o carro começou a acender a luz de injeção novamente, né? Com essa segunda vez que acendeu a luz da injeção, isso me preocupou um pouco, porque
a luz de injeção da primeira vez foi algo bem grave, né? Era algo dentro do motor e eu não queria abrir de novo. Apesar de que ainda estava na garantia, eu não queria abrir de novo, né, para saber o que era. Então a gente foi lá, fez os testes no motor por fora para ver se tinha alguma coisa. Como ele ainda estava tremendo um pouco, eu pensei que pudesse ser isso. A gente fez os testes por fora, infelizmente estava tudo certo ali com o kit de comando, não precisou abrir, né? E a luz da injeção continuou. Então apagamos no scanner, né, para tentar pegar a falha de novo. Passou algum tempo, a luz apagou e ela começou a apagar e acender. Então, conforme eu andava, ela apagava e acendia. E ela geralmente acendia quando eu forçava, exigia bastante do carro. Então, quando eu acelerava, a luz acendia. Isso era um sinal que poderia ser algo relacionado ao combustível também, né? Então, quando o carro estava com uma alimentação, exigia uma alimentação muito grande, ou ele não estava chegando combustível suficiente, ou algo do tipo, mas ele não falhava, ele só acendia a luz, né? Então isso já me deixava um pouco mais tranquilo, porque eles não estavam falhando. Então eu fiquei com o carro assim um tempo, né? A luz acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando. Até que teve um dia que, por um outro motivo, o meu alternador parou de carregar. Então, quando o meu alternador parou de carregar ali, ele estava descarregando a bateria muito rápido e se eu não tomasse alguma atitude, eu ia perder a bateria que ela é relativamente nova, né? Então eu tinha que fazer a troca ali do alternador ou recondicionar a peça, né? Então eu aproveitei para preparar o carro nesse dia, para identificar o que estava acontecendo ali com a parte de injeção e também para resolver essa questão aí do alternador, né? O alternador quase me deixou da rua, na verdade me deixou na rua, tive que empurrar o carro, num trânsito ferrado. E eu também odeio fazer isso, porque é um carro pesado pra caralho, então eu tive que parar na oficina para conseguir corrigir o problema, né? Então ali, com o carro na oficina, foi feita a limpeza de bico, tá? Foi feito também a troca ali do jogo de vela para ver se sanava o problema, né? Porque ele estava acendendo a injeção, o carro estava falhando quando acelerava muito. Então, para resolver essa questão aí, foi feita a troca de jogo de vela, também foi feita uma nova limpeza de bico, que eu já tinha feito da primeira vez que parei, mas provavelmente saiu sujeira de algum lugar e parou ali nos bicos. Então, testamos os bicos, realmente estavam sujos, foi feita a troca de jogo de vela, limpeza dos bicos, recondicionei o alternador, né? Coloquei ali as peças novas que estavam gastas, funcionam normalmente, fiz a troca de óleo, né? E também parei para resolver aquela questão da tremedeira, que o carro estava tremendo muito. Então eu pedi para verificar como estava ali o coxinho do motor e do câmbio e estava completamente podre, tá? São coxins hidráulicos, então estavam muito, muito soltos, por isso que o carro estava tremendo daquela forma. Então já aproveitei para solicitar a troca. Quando eles fizeram a troca, o carro parecia um carro novo, né? Então ali só nessa terceira vez que eu parei com o carro foi R$ 4.000, tá? Então, 4 não, desculpa. Além disso, tá? Esqueci da parte de baixo aqui. Nessa mesma data aí, eu estava querendo trocar os pneus e como o carro estava parado, eu preferi fazer tudo isso aqui. Então fiz a limpeza de bico, né? Troquei o jogo de vela, troquei o óleo, recondicionei o alternador, fiz toda a parte de lubrificação, troquei os coxins, tá? Do câmbio do motor. Fiz ali troquei os quatro braços da suspensão dianteira, estava com um pouquinho de barulho, né? Troquei toda a parte de fluidos ali e troquei os quatro pneus também. Coloquei quatro pneus novos porque o meu já estava careca, ele estava aquaplanando quando pegava um pouco de água. Então eu preferi fazer a troca dos quatro. Só essa troca aí, então foi mais R$ 12.000 que eu tive que deixar na oficina. De novo, felizmente eu estava preparado, sabia que isso poderia acontecer, né? Isso aqui foi um ano depois da primeira pancada que eu levei lá atrás, mas mesmo assim mesmo assim é mais um gasto enorme para um carro tão velho, digamos assim, né? Em compensação,
fiquei um pouco mais tranquilo, porque sabia que o carro estava ainda melhor, né? O carro estava ainda mais do meu jeito. Toda a parte mecânica do carro praticamente tinha mexido, né? Então estava com os quatro pneus novos, praticamente toda a parte de alimentação de combustível estava nova, né? A parte elétrica eu tinha revisado porque queimou meu módulo, a bateria era nova. Então toda essa parte do carro que pudesse dar um problema recorrente, eu já tinha previsto, já tinha avaliado, né? Troquei também os faróis, coloquei lâmpada de LED, porque era halógeno, apesar de ainda ser, né, projetor, ainda estava com a lâmpada amarela. Então, tudo isso me deu uma segurança com o carro, mas foi uma segurança bem cara, tá? No final disso, toda a parte mecânica, depois disso eu não mexi mais. O carro, felizmente, ficou praticamente 0 km. Fiz muita coisa. Faltou também colocar aqui, mas deu uma questão mais de gosto, colocar ali a multimídia, que eu também gastei para colocar, então foi R$ 3.000 praticamente. O valor da mídia mais a montagem ali do equipamento, né? Então, a parte mecânica do carro estava ok, estava terminando de mexer, né, na parte do design, né, do carro, a parte externa. Então, na parte externa, além do que eu já havia feito antes, que era fazer o chrome delete, né, pintar as rodas de preto, eu quis também fazer o envelopamento, que é a alteração de cor, né. Eu gostava do preto, mas o preto ele sujava muito. Então, essa sujeira me incomodava. Eu preferi fazer a troca de cor para uma cor mais que eu gostasse, né? Mas que não aparentasse muita sujeira, tá? Então, mais sobre o envelopamento, eu vou fazer um vídeo separado aqui mais para mostrar para vocês como funciona, os cuidados e tal, que precisa ter. Então, entre design, né, entre a parte externa e a parte mecânica do carro, né, hoje para uma C200 2010 eu já gastei R$ 38.000 no carro. Então, o FIP dele é 60 e eu já gastei praticamente 40, tá? Isso aqui sem considerar combustível e etc. Então, assim, pessoal, pensem bem no que vocês vão fazer, né? Estude muito bem a marca, estude muito bem o carro, tá? Tudo isso aqui eu tenho histórico ainda, né? Eu tenho todas as notas guardadas, tá? Justamente para o próximo dono ver que o carro é confiável, né? Infelizmente quase ninguém faz isso, mas quem se importa com o carro e gosta disso acaba fazendo. Então eu mantenho todo o histórico, eu já gastei muito no carro, por isso que é muito difícil eu vendê-lo hoje, né? Então para eu vender tem que ser uma proposta muito boa, ou eu realmente estar muito disposto a fazer isso, né? Porque eu gastei aí 80% do carro praticamente. Tirando isso, é um carro muito bom, não tenho do que reclamar. Infelizmente, aconteceu, poderia acontecer com qualquer um, né? Foi comigo, mas também eu não deixo de ter culpa por não ter estudado, não ter ido atrás, por não ter checado, tá? Então, antes de vocês comprarem um carro premium, verifiquem esses pontos que eu coloquei aqui, analisem, né, o antigo dono, analisem o carro, analisem a marca, para vocês não serem surpreendidos. Se eu não tivesse dinheiro, o carro teria encostado até hoje, né? Então isso é algo para se pensar. Também às vezes você tem dinheiro, mas você não pode gastar. Você está fazendo uma casa, vai fazer uma viagem, vai casar e tudo isso vai impactar aí na sua rotina diária, né? Então estejam muito bem preparados quando forem pegar um carro premium desse nível, analisem muito bem o carro, né? O seu histórico e se tiverem alguma dúvida podem me questionar. Infelizmente eu tentei reduzir o máximo de custos aqui, né? Esse aí foi o mínimo que eu consegui gastar no carro até hoje, por obrigação, digamos assim. Mas é isso. É um excelente carro, estou feliz com ele. Não poderia ter feito outra coisa com esse dinheiro, mas estou fazendo algo que eu gosto, tá? E esse é o princípio de tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Logo volto aí com mais um ou outro
uma outra curiosidade para vocês sobre carro, sobre qualquer outra coisa. E qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou? Até a próxima.